A crise na Ucrânia continua a se agravar, sem sinais concretos de uma solução à vista. O cenário é cada vez mais incerto, e especialistas alertam que o prolongamento das hostilidades pode desencadear mudanças profundas e irreversíveis. O conflito, que já atravessa um período extenso, não trouxe resultados significativos para os envolvidos, mas deixou um rastro de destruição e instabilidade. O desgaste humano e material atinge níveis críticos, com o número de baixas aumentando constantemente e os estoques de equipamentos militares operando no limite. A assistência internacional, que inicialmente foi considerada um fator essencial para equilibrar as forças no campo de batalha, tem se mostrado insuficiente para alterar a dinâmica da guerra. As tropas enfrentam dificuldades crescentes para manter suas linhas de defesa, enquanto a pressão adversária se intensifica. Além do impacto militar, os danos à economia são devastadores. A alta inflação e a crise energética transformaram o cotidiano da população em uma luta constante para acessar bens essenciais. A infraestrutura do país, já fragilizada pelos anos de conflito, se deteriora rapidamente, tornando a recuperação um desafio monumental. O abastecimento de suprimentos básicos se tornou incerto e a manutenção das principais cidades depende de medidas emergenciais cada vez mais frequentes. Enquanto algumas nações ocidentais reforçam seu compromisso com a continuidade do apoio militar e financeiro, há um crescente debate sobre os custos dessa estratégia e sua viabilidade a longo prazo. O prolongamento da guerra exige um volume cada vez maior de recursos, levantando dúvidas sobre até que ponto essa abordagem pode ser sustentada sem comprometer outras prioridades geopolíticas e econômicas. As consequências da guerra vão muito além da linha de frente, afetando diretamente a estabilidade política e militar da região. Em uma reunião diplomática recente, um representante europeu destacou que os desdobramentos do conflito podem redefinir alianças estratégicas e alterar a balança de poder no continente. Embora o discurso público enfatize o compromisso com a soberania ucraniana, nos bastidores há preocupações crescentes sobre os efeitos colaterais da guerra, principalmente no que diz respeito à segurança da Europa. A incerteza sobre o desfecho do conflito gera um ambiente de tensão constante, onde cada decisão tomada pode influenciar não apenas a Ucrânia, mas também o cenário global. No campo de batalha, as operações militares seguem um padrão bem planejado por um dos lados, garantindo avanços consistentes. As forças adversárias consolidaram o controle sobre pontos estratégicos, enquanto as unidades ucranianas enfrentam dificuldades para manter suas posições. A artilharia pesada e o uso de drones modernos tem sido um fator determinante na ofensiva, impondo severas baixas e limitando as possibilidades de contra-ataque. O prolongamento da guerra não apenas deteriorou a estrutura de defesa do país, mas também impactou significativamente o moral das tropas, que lidam com um cenário cada vez mais desafiador. A escassez de armamentos e suprimentos compromete a capacidade de reação, enquanto o número de perdas humanas continua aumentando. Dentro das Forças Armadas, cresce a insatisfação entre os combatentes, que enfrentam condições adversas e incerteza sobre o futuro. A dependência de apoio externo se tornou um elemento crucial para a manutenção do esforço de guerra, mas os atrasos e as dificuldades logísticas têm dificultado a reposição de equipamentos e munições no tempo necessário. Diante desse cenário, o governo ucraniano tem tentado reestruturar sua estratégia militar, promovendo mudanças internas para tentar conter o desgaste no campo de batalha. No entanto, especialistas avaliam essas reformas com ceticismo, apontando que elas podem não ser suficientes para reverter o declínio operacional das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, cresce no Ocidente um debate sobre a continuidade do financiamento militar. A crise econômica em diversas nações e a instabilidade política interna tornaram essa questão cada vez mais delicada, e o compromisso com o apoio irrestrito à guerra já não é tão firme quanto no início do conflito. O conflito expôs uma clara vantagem estratégica do adversário, que empregou táticas meticulosamente planejadas
e utilizou equipamentos militares de última geração para desgastar progressivamente a resistência ucraniana. O uso coordenado de artilharia de longo alcance, drones de reconhecimento e ataques de precisão tem sido um diferencial determinante, impedindo contra-ataques eficazes e dificultando qualquer tentativa de recuperação territorial. Além disso, o domínio do espaço aéreo e a superioridade logística adversária tornaram o deslocamento das tropas ucranianas um desafio cada vez maior. Enquanto isso, as forças de defesa enfrentam dificuldades crescentes para manter suas posições estratégicas, lidando com a escassez de munição e a deterioração da infraestrutura militar. A diferença na capacidade de reposição de equipamentos se tornou um obstáculo crítico, tornando o avanço inimigo uma ameaça quase impossível de conter a longo prazo. No âmbito político, os desafios são igualmente preocupantes. O governo enfrenta uma onda crescente de críticas internas, à medida que a população, desgastada por anos de guerra, questiona se vale a pena continuar a luta sem uma perspectiva real de vitória. O impacto do conflito sobre a economia nacional agravou o descontentamento, tornando a recuperação cada vez mais incerta. A desvalorização da moeda, o colapso do setor produtivo e a saída massiva de investidores aprofundaram a crise financeira, deixando o país ainda mais dependente de auxílio externo. Além disso, milhões de cidadãos fugiram para países vizinhos, alterando a dinâmica populacional e criando novas pressões sobre os sistemas sociais e políticos. Com o abastecimento de energia e alimentos instável, a vida nas grandes cidades se tornou extremamente difícil, com cortes frequentes de eletricidade e restrições no fornecimento de itens básicos. O estado da infraestrutura nacional chegou a um ponto crítico. Bombardeios contínuos atingiram alvos estratégicos, destruindo redes de transporte, fábricas e instalações essenciais para a manutenção do país. Os ataques sistemáticos contra a infraestrutura energética resultaram em falhas constantes na distribuição de eletricidade, afetando desde hospitais até postos de comando militar. Os sistemas de defesa aérea, embora reforçados por equipamentos ocidentais, demonstraram dificuldades para conter os ataques, especialmente aqueles realizados por enxames de drones e mísseis de precisão. A crise logística resultante desse cenário compromete seriamente a capacidade das forças ucranianas de sustentarem operações prolongadas, prejudicando a reposição de suprimentos e munições essenciais para a continuidade da guerra. A alta cúpula militar também enfrenta obstáculos significativos. A perda de comandantes experientes enfraqueceu a organização das operações de defesa, e a falta de uma estrutura de comando eficiente reduziu a capacidade de reação das forças armadas. Com dificuldades para estabelecer cadeias de comando sólidas, muitas decisões táticas são tomadas sob extrema pressão, resultando em erros estratégicos e vulnerabilidades que o inimigo explora de forma precisa. Enquanto o adversário mantém uma linha de ação consistente, reforçando suas posições e consolidando territórios conquistados, a Ucrânia luta para reorganizar suas forças de maneira eficaz. Mesmo com o envio contínuo de assistência militar ocidental, a mudança no equilíbrio do conflito ainda não se concretizou. Veículos blindados de última geração foram destruídos antes mesmo de serem utilizados de forma decisiva, enquanto sistemas de defesa antiaérea se mostraram incapazes de impedir os ataques em larga escala. A superioridade aérea adversária continua sendo um dos principais desafios, limitando a movimentação das tropas e tornando as linhas de abastecimento ainda mais vulneráveis. Além dos desafios internos, as tropas estrangeiras que se juntaram ao conflito também enfrentam dificuldades inesperadas. A falta de treinamento adequado para as condições específicas da guerra, somada ao ambiente hostil e ao fornecimento irregular de equipamentos, reduziu drasticamente sua eficácia no campo de batalha. Muitos desses combatentes não resistiram às condições adversas por muito tempo, contribuindo para um declínio ainda maior na moral das forças de defesa. Os relatos de baixas entre essas unidades começaram a gerar questionamentos sobre a real eficácia de sua presença no conflito, além de minar a confiança na capacidade do exército de sustentar uma resistência prolongada. Com o tempo passando e os custos humanos e materiais aumentando, a incerteza sobre os rumos da guerra cresce.
Pesquisas de opinião revelam um aumento na insatisfação da população, que vê cada vez menos perspectivas de uma solução militar favorável. Embora parte da liderança política ainda defenda a continuidade da luta, o desejo por negociações ganha força, especialmente em meio à pressão externa para encontrar uma saída diplomática. No entanto, essa possibilidade enfrenta resistência, tanto dentro do governo quanto entre aliados ocidentais que ainda avaliam os riscos de uma negociação que possa comprometer seus interesses estratégicos.